Eu chamo sua atenção aqui para alguns pontos do testemunho do apóstolo Paulo. Primeiro, ele diz que Cristo, no verso 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim. Não sei se vocês entendem a implicação do que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele foi a última pessoa a ter visto Cristo, a última pessoa a quem Cristo apareceu. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. É preciso fazer uma diferenciação entre uma visão e uma aparição. Visão é alguma coisa que você tem na sua cabeça. Visão é aquilo que o apóstolo João teve lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, você pode ler. No dia do Senhor, ele estava na ilha de Patmos e de repente ele viu os céus se abrirem e Cristo apareceu para ele de uma forma gloriosa. Se você estivesse ao lado do apóstolo João, você ia olhar para ele e João estava assim. Aí você ia olhar para o céu e você só ia ver nuvem. Não tem nada. Porque tudo aquilo estava acontecendo na mente de João, no coração de João, lá no seu íntimo. Isso é uma visão. Na visão, somente a pessoa vê. Aquela pessoa que está vendo, somente ela está vendo. As pessoas que estão ao redor não estão vendo. Mas uma aparição de Cristo é pública. Ele apareceu aos 12, ele apareceu a 500 irmãos, e ele apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, quando ele ia para aquela cidade prender os cristãos, a ponto de que os soldados viram a luz, mas não entenderam a voz. Viram a luz, mas não entenderam o que está sendo dito, porque era uma aparição. A aparição é pública, quem estiver ali vai ver. Paulo foi o último a quem Cristo apareceu. Não teve mais aparições de Cristo depois do apóstolo Paulo. Por isso que também nós não temos mais apóstolos. Porque o que é um apóstolo? Ele é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ele é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então, para que alguém seja um apóstolo, ele precisava ter visto o Cristo ressurreto. Cristo deveria aparecer a ele e chamá-lo para ser apóstolo, porque foi assim que Cristo fez com os 12 e foi assim que ele fez com Paulo. Por isso que eu disse, é importante você notar as implicações do que Paulo está dizendo aqui no verso 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Aí ele diz, como por um nascido fora de tempo. Porque apóstolos eram 12. Por que 12? Para poder bater com os 12 patriarcas do Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento tinha 12 patriarcas, a igreja no Novo tem 12 apóstolos. Então Paulo nunca quis ser um dos 12. Ele sabia que ele estava correndo por fora. Estava correndo por fora, mas Deus o levantou para que ele pregasse o evangelho aos gentios, e ele está consciente de que ele fez isso, e que ele trabalhou muito mais, inclusive, do que os 12, e ele sabe que isso foi pela graça de Deus, como ele fala aqui, a graça que me foi concedida não se tornou vã, verso 10, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele tinha consciência do que ele tinha feito, mas ele tinha consciência também de que foi a graça de Deus, o que nos ensina uma lição muito importante a respeito do que é a verdadeira humildade. Sabe o que é a falsa humildade? Alguém chegar, por exemplo, aqui para o pastor Luciano e dizer assim, pastor Luciano, o senhor toca muito bem. Aí Luciano disser assim, eu não, meu, de jeito nenhum, eu não faço nada, eu arranho. Falsa humildade. O certo seria Luciano dizer assim, eu sei, meu irmão, mas é só a graça de Deus, só a misericórdia, não é por mim, é pela misericórdia de Deus. Essa é que é a verdadeira humildade, é uma avaliação correta que você faz de você mesmo. Você não pode negar o que Deus fez na sua vida. Se você faz alguma coisa boa, é falsa humildade você negar, você está entristecendo a Deus que lhe deu condição de fazer isso, é o Espírito Santo. Diga, de fato, Deus me abençoou. Irmão, você pregou um sermão abençoado hoje. Não, de jeito nenhum, foi o pior sermão da minha vida. Mentira, lá no fundo do coração você sabe que foi um sermão bom. Então diga assim, eu sei, Deus me abençoou nessa noite, Deus me deu a felicidade hoje de trazer uma mensagem boa. Espero que você tenha sido edificado, toda a glória de Deus, né? É o que Paulo está fazendo aqui. Eu trabalhei mais do que todos eles.
Entretanto, não eu, mas a graça de Deus comigo. Mas a graça de Deus comigo. Ele não está sendo nem orgulhoso, nem está usando de falsa modéstia. Mas ele está sendo verdadeiro. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos verdadeiros, reconhecendo a graça de Deus. Ele sabe, ele diz aí no verso 9, eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado assim, pois eu persegui a igreja de Deus. Aquela consciência que ele tinha do mal que ele tinha feito à igreja antes de conhecer a Cristo e que acompanhou a vida de Paulo, o ministério de Paulo toda a sua vida.